Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui explicar para vocês a diferença entre arte e artesanato. Vocês saberiam explicar qual a diferença entre arte e artesanato? Esta é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu vou me arriscar um pouquinho aqui e tentar esclarecer um pouquinho para vocês. Sabemos que a arte ela pode assumir diversas formas de expressão, como pintura, escultura, música, dança, teatro, artesanato, cinema, entre outras. Portanto, o artesanato ele está dentro deste universo maior que é a arte. Então, vamos ser um pouquinho mais específicos na nossa pergunta. Qual a diferença, então, entre artes plásticas e artesanato? Bom, existem algumas diferenças entre essas duas manifestações artísticas, sobretudo no modo de produção e nos objetivos com os quais elas são criadas. Eu vou tentar explicar, então fica ligado aqui nas imagens também que eu vou colocar, que vão esclarecer bem as nossas dúvidas. Bom, as artes plásticas ela está muito mais ligada a um tipo de expressão, um sentimento, ela representa uma ideia, um conceito, e ela geralmente é validada pela história da arte, pelos historiadores, pelos críticos e possui um caráter muito mais autoral e individual. Ela não é necessariamente feita com as mãos, né? Ela pode ser uma ideia. O artista pode criar um conceito e mandar executar, por exemplo. As instalações de um casal de artistas chamado Cristo e Jean Claudet. Eles tiveram uma ideia muito legal de cobrir monumentos históricos como se fossem embalagens de presente. Essa ideia eles não iam conseguir executar sozinhos, então eles tiveram que fazer uma movimentação para colocar essa ideia em prática e assim eles contrataram várias pessoas, uma equipe muito grande para colocar essa ideia de arte em prática. Outra coisa, uma peça de arte ela tem um caráter único. Raramente o artista repete uma produção da mesma forma. Por exemplo, as versões dos girassóis de Van Gogh, né, que o tema é o mesmo, mas a gente pode ver que as produções são diferentes. As 4 versões do Grito de Edvard Munch também é um outro bom exemplo. Cada versão que o artista pintou, ele usou uma técnica diferente. Na primeira ele usou tinta óleo sobre cartão, depois na terceira, se eu não me engano, foi lápis de cor, teve um momento que ele também usou carvão e na última parece que ele usou têmpera sobre cartão. E nesta obra a gente fica claro, gente, que o artista está ali preocupado em colocar algum sentimento dele para fora. Ele não está preocupado em fazer uma obra que seja vendável, é assim uma obra que exprima todo o sentimento que está passando ali na vida dele, ou aquele conceito, aquela ideia que ele já quer passar. Então, a venda aqui é uma consequência. Já o artesanato, normalmente, ele já é feito com o intuito de ser vendido. De algum tipo de técnica, uma habilidade adquirida ao longo de algum tempo de muita prática. Geralmente, quase sempre, é realmente feito com as mãos. E não tem ali uma ideia, um conceito por trás daquele produto. Ele se assemelha muito mais a um designer, né? Um objeto que pode ter uma função utilitária, decorativa, e ele é validado porque ele tem técnica e porque ele é vendável. Uma peça de cerâmica, por exemplo, é uma característica de artesanato. Às vezes também o artesanato se enquadra dentro da arte popular, que são as peças de cerâmica do mestre Vitalino, né? Que é um artesão muito conhecido e famoso aqui no Brasil. Outro ponto muito válido para se classificar o que é artesanato são as características culturais que agregam valor a essa peça. Um bom exemplo são os artesanatos que são feitos de capim dourado, que está claramente ligada a uma expressão e uma identidade de um determinado lugar, de um determinado povo. Isso é fruto dos saberes daquele povo, né, que soube usar com destreza os materiais que a natureza nos oferece. Então, eles transformam de forma totalmente manual uma peça, um produto bruto em uma peça utilitária. Então, geralmente, o artista tira da natureza o barro, o metal, a palha, o couro, pedras, folhas, ramos, entre outros materiais. E ele consegue transformar isso, né, de uma forma que isso seja vendável, usando uma técnica, transformando aquela matéria bruta em um artesanato.
outra característica do artesanato é que essas peças elas são repetidas igualmente, né? Igualmente, porque o intuito é vender. Então, normalmente o artesanato ele é fabricado em série e por famílias, né? Às vezes dentro da sua própria casa, que montam um ateliê e fazem aquela produção para que tenha um volume para venda. Antigamente, gente, na época antes do Renascimento, na Idade Média, já existiam essas grandes oficinas, onde as pessoas se juntavam e cada uma fazia um processo de um trabalho. Por exemplo, tinha alguém que sabia muito bem pintar, o outro já sabia muito bem talhar. Então, a obra de arte passava por várias mãos e quem assinava era o ateliê, né? Aquela oficina de arte. A ideia de arte como única, né? Como o artista como gênio, veio no Renascimento, quando o artista começou a fazer a arte completa, né, do começo ao fim, e assinar essa obra. Só que isso tudo já mudou, né? Como eu já expliquei no começo, o artista tem a ideia, manda executar, então o conceito de arte agora está muito mais amplo e também está muito difícil definir o que é arte. Na minha opinião aqui, humilde e particular, todo artesanato tem um pouco de artes plásticas e toda artes plásticas tem um pouco de artesanato. Tudo se mistura, né? Então, para mim, eu considero tudo que aquilo que passa pelos nossos sentidos, pelo nosso visual, pelo nosso tátil, tudo aquilo que atravessa a gente de alguma forma, para mim é válido como arte. Essa discussão aí é muito longa, né? Cada um pode formar a sua opinião. Se quiser deixar aqui nos comentários para mim qual é a sua opinião, eu vou adorar saber. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que o valor da arte é inegável, né? E que toda manifestação artística ela é importante para a cultura, para o pensamento de um povo e para a prosperidade. E a capacidade criativa humana ela é assim infindável, né? Desde os tempos mais remotos a gente já tem prova disso, que são as pinturas rupestres. Nós homens, né? Nós seres humanos estamos aí criando. Bom, espero que eu tenha explicado um pouquinho para vocês a diferença entre arte e artesanato. Se você tiver mais alguma coisa para me ajudar também a esclarecer nessa minha busca, deixa aqui nos comentários que aí juntos a gente vai criando uma ideia melhor, né, do que seria arte e artesanato. Por favor, comentem aqui, deixem seus comentários. Vamos ampliar aí o nosso conhecimento, compartilhar o nosso conhecimento. E se você gosta de arte, assim como eu, me ajude a espalhar arte por aí, se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Um beijo!